Como é lindo ver as homenagens que o Cruzeiro tem recebido nas redes sociais. Todo mundo falando sobre o maior clube do mundo. Para mim, o maior clube do mundo, que completa hoje 104 anos de vida. E é uma honra ser Cruzeiro. Me sinto abençoado por ter nascido Cruzeiro Esporte Clube. E olha só, família, neste aniversário a gente também tem muitas informações para divulgarmos aqui com vocês. A primeira delas sobre o zagueiro Fabrício Bruno, jogador que tem proposta para se tornar o novo reforço do Cruzeiro na temporada de 2025. Uma informação divulgada inicialmente pelo jornalista Samuel Venâncio e também Vene Casagrande, que traz até detalhes da questão financeira ofertada pelo Cruzeiro. Lembrando a vocês que o Fabrício Bruno, até a metade do ano passado, de 2024, era titular absoluto do Flamengo e foi convocado para a seleção brasileira. Quando ele volta da seleção, ele vai direto para o banco de reservas, o que não faz nenhum sentido. E o Fabrício Bruno foi muito bem na seleção brasileira. Vai completar seus 29 anos de idade e já deu o ok para voltar ao Cruzeiro. Fabrício Bruno já deu o ok para que as negociações seguissem e a gente possa negociar a contratação do zagueiro do Flamengo. A informação do Vene Casagrande é de que o Cruzeiro teria ofertado 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador. Flamengo ainda ia manter 50% do atleta e o Cruzeiro pagaria algo em torno de 30 a 35 milhões de reais pela transferência do jogador. E aí o jornalista Samuel Venâncio traz mais detalhes sobre essa situação, tanto a do Fabrício Bruno quanto também a do Valentim Gomes, zagueiro argentino que, segundo César Luiz Melo, grande César Luiz Melo, teria negociações avançadas com a Raposa. E o Venâncio até fala, olha, o Cruzeiro tem interesse no Valentim, tem interesse no Fabrício Bruno e também tem interesse na contratação de outro zagueiro que eles estão apurando para tentar descobrir qual é esse zagueiro. E aí, se o Cruzeiro vai contratar os dois ou não, isso só o tempo nos dirá. Mas eu não vejo o Cruzeiro fazendo um alto investimento para contratar dois zagueiros. Ou é um ou é outro. Pelo menos dois jogadores gastando tamanha grana, eu não vejo o Cruzeiro fazendo isso, pelo menos não neste momento. Eu vou colocar aqui na tela para vocês as principais falas do jornalista Samuel Venâncio, que explica muito bem a situação da zaga do Cruzeiro. E antes de colocarmos aqui na tela para vocês, eu vou ter que pedir que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal. E lembre-se, nosso canal é feito de cruzeirense para cruzeirense, então você é muito bem-vindo aqui. Agora, família, vamos ouvir as principais falas do Samuel Venâncio. E essa é uma apuração muito importante e apuração com grande Vene Casagrande. Eu tô na cautela sobre essa história de Valentim Gomes, porque o Cruzeiro tem outra negociação em andamento, e essa negociação é com o Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo. Uma apuração minha e do Vene. Eu vi até que há alguns dias o Roberto Tiburcio, que ele foi agente aí muito tempo, muito bem informado, o Cláudio Silva TV tá com ele no programa na TV Horizonte. E aí o Cruzeiro tem essa negociação também em andamento. Então, ao longo aqui dessa fala, nós vamos atualizar todo esse cenário. Deixa eu só postar aqui a galera. Essa história ela já vem de alguns dias sobre o Fabrício Bruno. E quando muita gente até no chat chegou a mandar isso, e a gente tratava como uma situação pouco provável de acontecer, né? Porque, recentemente, o Flamengo teve proposta aí na casa de 15 milhões de euros pelo Fabrício Bruno e não foi para frente, acho que também pelo jogador e etc. Só que o que mudou? Quando o Felipe Luiz assumiu, e foi uma situação até que pouca gente entendeu, o Fabrício Bruno voltou da seleção e foi para a reserva. Então, há 3 meses, o jogador estava na seleção brasileira. E
Depois ele volta da seleção, vira reserva. Na outra convocação, quem foi para o lugar dele é que foi para a seleção. Então, isso deixou ali uma situação para ser contornada, né? E aí você pensa, o jogador, ele estava na seleção há pouco tempo, ele acaba deixando de ser opção e ele vai para o banco. E quem entra no lugar dele vai para a seleção no lugar dele. Então, a partir deste momento, surgiu um interesse do Cruzeiro, o Cruzeiro sabendo que, poxa, como é que vai tirar um zagueiro do Flamengo, né? A gente sempre colocou aqui que o Vene já falou por algumas vezes, que para tirar jogador do Flamengo não é fácil, né? Só que pintou essa história e hoje o Fabrício Bruno, ele, vamos dizer, não é um plano A do Felipe Luiz no elenco. E aí surgiu a possibilidade do Cruzeiro e isso mexeu muito com o jogador. Essa é uma informação que a gente pode trazer. O Fabrício foi revelado pelo Cruzeiro. Depois ele saiu naquela época lá que o Cruzeiro estava naquela draga total, aí teve um processo na justiça, ele retirou, deixou um dinheiro para o Cruzeiro, um percentual. Das saídas, né, que aconteceram naquele momento foi porque, por exemplo, a do Ederson, que não dá aqui pra gente ficar julgando o que passava, né? O Ederson estava quase sendo despejado, mas ele saiu e o Cruzeiro não ficou com nada, né? O Fabrício saiu, deixou um percentual, esse percentual virou grana depois quando ele foi vendido para o Flamengo, e agora teria um cenário, não vou dizer mais favorável, mas um cenário que, bem conversado, ele pode avançar. Então, tem essa negociação em andamento, é fato. Existe um interesse firme do Cruzeiro e uma proposta na mesa para contratar o Fabrício Bruno. E aí eu entro no lado do atleta. As informações que a gente tem é que isso mexeu bem com ele. Fernando Diniz, mais do que aprova, e a gente está falando de um zagueiro que até pouco tempo estava na seleção brasileira, que no meio do ano passado tinha proposta de 15 milhões de euros. Mas com essa possibilidade de mudança na gestão do Flamengo, de o Felipe Luiz não tê-lo assim como o plano A, essa história, ela, não vou usar aquelas coisas de esquentou e etc, eu acho que é muito forte, né? Mas essa história, ela caminha aí já há alguns dias, e os próximos dias, as próximas horas, eu acho que serão decisivas para essa busca do Cruzeiro por zagueiro. E aí entra a questão do Valentim Gomes, que é um nome realmente que o Cruzeiro tem interesse, mas o Cruzeiro sabe que negociar com o futebol argentino hoje, em toda negociação, tem aquela questão de impostos e tudo. Então, não seria uma operação tão simples para se fazer, com valores aí que são bem altos para se concretizar um negócio. Por isso que eu estou nessa. Não acho também que o Cruzeiro vai contratar 2 zagueiros com esse tipo de investimento, né? Porque o Fabrício tem o fato novo aí que o treinador não faz tanta questão, então o Flamengo também tá. Eu estava até acompanhando o Vene no conteúdo dele ontem. O Flamengo, ele tá meio assim com caixa zerado, né? Vai ter que fazer algumas movimentações daí. Então, num primeiro momento, essa história poderia caminhar. E por que eu não cravo aqui, nem Fabrício, nem Valentim Gomes, né? E tem outros nomes que eu não consegui descobrir. Isso a gente tem algumas possibilidades aqui, vamos conversando. O que for mesmo para fechar, você fecha e comunica o outro que acabou encontrando uma opção. Volto a repetir, não vejo o Cruzeiro contratando 2 zagueiros com investimentos altos. O Fabrício Bruno, do Flamengo, ele está com 28 anos, mas é como a gente disse, né? No meio do ano passado, 6 meses, teve proposta de 15 de euros. Estava na seleção há 3 meses. E, pelas informações que a gente tem, daria para fazer uma composição nos direitos para convencer todas as partes de que seria um bom negócio. E tendo a vontade do jogador de voltar também ao futebol mineiro, voltar a Belo Horizonte, estar mais próximo da família, está com um filho pequeno agora, nasceu há pouco tempo. Então, essas conversas estão em andamento. Para onde vai o Cruzeiro? Hoje eu não consigo apontar. E uma pedida, aí sobre o Valentim, se a pedida do Vélez ficar nessa casa de 10 milhões de dólares, esse valor limpo, eu acho difícil ser com essa condição.
Para o Cruzeiro contratar um Valentim Gomes, o valor tem que ser menor. Por causa disso que eu falei, aí imposto, etc, etc, sobe bem a negociação. As cartas estão na mesa. Quem o Cruzeiro vai trazer? Se ficar em um desses dois aí, eu acho que o Cruzeiro estaria bem servido. Confesso, não conheço o Valentim Gomes, estou pegando as referências aí, o Caio e o Pedro podem falar. Agora o Fabrício está aqui, todo mundo conhece, e é um jogador pronto, né? Bom no jogo aéreo, rápido. Casa demais com o estilo do Fernando Diniz. É isso que a gente tem de informação concreta sobre Cruzeiro no mercado buscando zagueiro, Caramujo. Não somente com esses dois. Por que eu acho que o Valentim Gomes não está nesse estágio de ser contratado? Véio? Porque o Merlo é ótimo jornalista, né? O Merlo dificilmente ele vai trazer uma informação que ela não é concreta, né? Não é real. Mas se tem a negociação com o Fabrício em andamento, você não tá fechado com o outro. E porque eu acho que os dois não tem como você contratar os dois. Porque a ideia do Cruzeiro na proposta é comprar um percentual do Fabrício por um valor aí obviamente, né? Se a gente for pensar que ele tinha proposta de 15, vai ser isso. Não vai ser isso. A negociação avançando, não vai ser esse valor. Vai ser um valor menor, mas não deixa de ser um valor importante. Então, como que você tá para fechar com o outro e ainda negociando com o outro, sabe? É isso aí que tem bagunçado a minha mente nas últimas horas e por isso eu vou nesse cenário dessa apuração, viu, Caramujo? Aguardando aí. Só o que eu tenho para falar é que um ou outro, se vier realmente, se ficar nisso aí, eu acho que o Cruzeiro eleva o seu nível. Claro que aí não tem como não falar também, né? Pelo menos na minha opinião, o Fabrício para mim é certeza, o Valentim pode ser uma certeza. Eu acho precipitado dizer que um atleta de 21 anos, que vem se destacando no futebol argentino, com 1,81 m, isso é um ponto que me preocupa, 3 centímetros a mais que o Lucas Vidalba, por exemplo. Eu acho essa questão de zagueiro com estatura menor, isso é um ponto que me preocupa, mas que todo mundo fala super bem do atleta, né? Mas a gente teria certeza dele chegar e se adaptar rapidamente, com um alto investimento. Então, mas é o perfil que você, dando certo, estaria feito para frente, né? Porque aí consegue vender por muito mais quando for negociar. Mas eu acho que o Cruzeiro, e a gente vem batendo naquela tecla de fazer um investimento importante, investindo aí em um dos dois, não pode dar tudo errado e sobrar, que vem sobrando aí, né? Pelo amor de Deus que não. Olha só, família, na minha opinião, qualquer jogador que venha para vestir a camisa do Cruzeiro já vai estar de bom tamanho, tanto o Valentim Gomes quanto o Fabrício Bruno. Mas hoje eu vejo o Fabrício Bruno mais próximo, por ser um jogador mais pronto, chegaria com aquele status de titular, é um jogador já experiente, vive o auge da sua forma física e técnica, e eu vejo o Fabrício Bruno como um nome mais interessante do que o Valentim Gomes. Claro que o Valentim Gomes tem muito mais potencial do que o Fabrício Bruno, tem aí a chance de atingir grandes números, grandes vendas, se ele for passado para o futebol europeu futuramente. E aí é uma tendência que o Cruzeiro tenha um jogador um pouco mais experiente na zaga e jogadores mais novos com potencial de revenda. Eu particularmente gostaria da contratação dos dois, mas se vir só um, tanto se for o Fabrício Bruno quanto se for o Valentim Gomes, eu vou sair dessa história muito feliz. Pergunto a vocês aí de casa, o que acha que vai acontecer? Se o Cruzeiro vai contratar só um ou pode fechar a contratação dos dois? Agora, família, estou encerrando por aqui o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixa aqui o seu gostei, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque neste aniversário vamos trazer muito mais informações sobre o Cruzeiro. Fica de olho que estamos junto demais!